Então a gente vai falar na aula de hoje sobre garantia de qualidade de software. E para isso, então, a gente vai abordar primeiro como demonstrar como garantir a qualidade em processos de produto de software. Outro tópico que a gente vai ver aí hoje é entender as principais atividades envolvidas na garantia de qualidade de software. Também os próximos objetivos que nós temos aí. Abordar padrões de documentação. O próximo item que nós temos aí é a questão que nós vamos apresentar uma metodologia chamada Seis Sigma, que define aí uma métrica para avaliar a qualidade dos processos das organizações. Então vamos ver aí, primeiramente, depois dos objetivos, uma definição do que é garantia de qualidade de software, né? Então é um processo que determina como a qualidade de software pode ser atingida, né? Então a gente realmente vai desenvolver um processo para dizer aonde que a gente quer chegar na questão da qualidade, né? Como que a gente pode atingir a qualidade em relação a desenvolvimento de software, em relação a esse complexo processo aí que é desenvolver software, né? Que envolve muitas pessoas, que envolve clientes, que envolve fornecedores, que envolve ferramenta, documentação, linguagem de programação, linguagem de modelagem, projeto de software. Então é um ambiente muito complexo que a gente realmente deve adquirir qualidade, deve implementar essa qualidade e a gente precisa saber aonde que a gente quer chegar, qual que é a qualidade que a gente deve atingir, ok? E complementando essa definição, a gente tem no nosso slide, né, que a garantia de qualidade de software permite que a organização saiba que o software possui o nível de qualidade necessário. Então a gente, além de saber aonde que a gente quer chegar, a gente precisa se avaliar para ver onde que a gente está, né? A qual nível de qualidade a gente chegou. Então essa é a ideia da garantia de qualidade de software, realmente fazer com que a gente tenha uma meta de qualidade a ser atingida e esteja avaliando os processos a cada dia para ver se a gente atingiu aquela meta. E depois de atingir aquela meta, a gente precisa realmente se avaliar ainda mais para ver se a gente está mantendo a qualidade nos processos. A gente vai dividir, né, como a gente já dividiu lá no início da disciplina, que a gente pode garantir qualidade no produto e no processo. Padronização é muito importante para que você possa manter a qualidade e conseguir criar a qualidade no processo de desenvolvimento de software. E a gente vai ver por quê. Então, o primeiro motivo que a gente tem aí é que evita a repetição de erros passados. Então, o que acontece? Você tem lá na sua empresa uma tecnologia que você usa para desenvolvimento de um software. Então, à medida que o tempo vai passando, aquela tecnologia vai amadurecendo. Os erros que tem lá naquele software vão aparecendo e você vai corrigindo. Então, esse processo todo vai melhorando e você vai... Erros que você cometia em projetos, os primeiros projetos lá da organização, eles não vão mais ser repetidos. Próximo questão, por que é importante padronizar? Então vamos ver aí. Porque você vai definir um framework para implementação. O que seria isso? Com base nos problemas que você teve, na documentação que você teve, no histórico da empresa, você vai definir uma receita de bolo aí que você vai sempre seguir no desenvolvimento dos seus projetos. Então esse framework é o guia, né, que vai nortear os desenvolvedores, os projetistas, no caminho que eles devem seguir para que o projeto possa ser finalizado com sucesso. E por fim nós temos aí também a questão de reduzir o esforço de aprendizado. Foi justamente o caso do Gabriel aí. Se você tem tudo documentado, que foi feito por um outro programador, quando chega o próximo membro da equipe que tem que fazer a manutenção, ele vai conseguir entender aquilo ali, vai conseguir ver por que foi feito, o que está sendo feito, tornando o aprendizado mais rápido. Então vamos lá. Então alguns padrões de produtos aqui que a gente pode ver são, por exemplo, formulários de revisão de projeto. Define o quê? Os campos que vão estar contidos nos formulários, quem vai ser o responsável por esses formulários, a definição de como vai ser a documentação, e em contrapartida nós temos os padrões de processo que vão definir o quê? Quem vai fazer a revisão do projeto, informação vai ser enviada para quem desse relatório que vai ser gerado, quem vai autorizar. Então todas as questões aí de como vai ser gerenciado a questão dessa documentação. Então, é um exemplo aí de padronização que nós podemos adotar
no desenvolvimento de um projeto. Bom, outro exemplo que a gente pode dar de padrões de produto e padrões de processo por exemplo, a estrutura de documento de requisitos, né? Geralmente a gente vai levantar um requisito como? Com umas folhas em branco ou com o próprio notebook ali, você vai fazer uma entrevista com o cliente, ou você grava a entrevista para depois você fazer extrair quais são os reais requisitos. Ok, isso é feito de forma meio que informal, né? Você vai lá com o cliente, tem uma conversa informal, ou você utiliza alguma reunião, alguma técnica de brainstorm com os clientes que vão utilizar o software, para você realmente adquirir as ideias do que o pessoal está precisando no software, ok? Então, esse levantamento de requisitos aí é um processo geral. E como a gente pode ver no nosso slide, o padrão de processo é como que a gente envia um documento para a gerência de configuração de um determinado software. Você tem a estrutura de um documento de requisitos que você realmente tem que ter definido. Depois que você fez essas reuniões, você vai desenvolver um documento real com os requisitos funcionais, não funcionais, matriz de rastreabilidade e assim por diante, né? E isso tem que ter um modelo definido. E aí, depois disso definido, um processo de configuração, né, de software, de como que o software vai ser configurado, a gente precisa enviar todos esses requisitos para a gerência de configuração. E como que é feito isso? É feito por e-mail, é feito por um sistema, é feito entregue um documento protocolado. Então, a gente precisa definir realmente o processo de envio desses requisitos para uma gerência de configuração ou gerência de projeto, ou o que a gente precisar fazer dentro de um desenvolvimento de um sistema de software, de um sistema, ok? Outro exemplo que a gente pode dar de padrão de processo e padrão de produto. Formato do cabeçalho de um método, né? Geralmente, em uma equipe aí de desenvolvimento de software, a gente tem alguns que gostam de fazer de um jeito, outros de outra forma, e aí às vezes a gente acaba se perdendo quando um vai trabalhar no método que o outro desenvolveu, né? E aí por que esse método dá desse jeito? Se fosse eu, não tinha feito desse jeito. Então é importante você padronizar como são os cabeçalhos, quais são os comentários que tem que ter antes do cabeçalho e assim por diante. E qual que é o processo que a gente pode ligar a isso? A gente pode ver no nosso slide aí que o padrão de processo é um processo de liberação de versão. Ou seja, para você liberar determinada versão de uma classe, de um componente do seu software, você precisa revisar todos os cabeçalhos do método para ver se eles foram definidos e documentados de forma correta, né? Tem mais alguns exemplos aqui de padronizações, que é um que eu gosto muito, que é a questão da padronização da linguagem. Então, aqui nós temos o exemplo da padronização da linguagem Java. Então, o que seria isso? Você definir nomenclaturas de classes, nomenclaturas de métodos, padrões de nomes de variáveis, como você vai estruturar a aplicação, né, em termos de objetos, as interações entre os objetos. Então, isso é muito importante, porque, como a gente falou, é o framework que você vai seguir. Então, como a gente vê aí, a questão de estilo de programação em Java seria um padrão de produto e um padrão de processo. Quem vai fazer a aprovação do plano de projeto? Quem vai definir essas normas? Quem vai aprovar? Então, tudo isso faz parte da equipe responsável pela gerência aí da qualidade, do processo de qualidade dos processos e produtos que estão sendo elaborados. Um próximo processo aí que a gente tem é a questão do formulário de solicitação de mudança, né? Então, a gente tem esse formulário de solicitação de mudança que geralmente todos os projetos devem ter. A gente vai ver quando vocês forem estudar a gerência de projetos no próximo módulo. As mudanças são constantes no projeto, então você tem que ter esse formulário. E aí esse formulário tem que ser padronizado, né? Ou seja, você tem que ter os campos, a justificativa, quem está solicitando, para quem está solicitando. Isso é um produto que tem que ser padronizado para a gente ter todas as solicitações de forma uniforme dentro de um projeto. E aí um padrão de processo que a gente tem é o processo de registro de teste. Ou seja, você tem uma mudança e geralmente as mudanças elas são feitas como? Você replaneja tudo e depois você testa de novo para colocar todo o software em produção.